Olá, obrigado por estar aqui no Godcast. Recebemos uma mensagem no grupo dos vizinhos e o tema era o que significa ser pobre de espírito. Era uma sátira, uma brincadeira, uma paródia, enfim. Porém, chamou minha atenção e resolvi trazer uma certa luz da palavra de Deus sobre esse tema, sobre esse assunto que às vezes é confundido e parece muito ser uma coisa, mas não é outra totalmente diferente. Vamos observar o que os 4 evangelistas disseram sobre o assunto. Vamos ler um texto em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, com o adicional de João e mais 2 versículos, talvez dos 2 maiores, dos primeiros pregadores da igreja, assim que Jesus Cristo ressuscitou, que foram Paulo e o apóstolo Pedro. O texto base, o mais conhecido de todos, está em Mateus. Mateus 5,3 diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa ser pobre de espírito? Pobre de espírito não significa ser uma pessoa sem dinheiro, não significa ser uma pessoa mesquinha, ser uma pessoa que maldiz as outras, que faz chocarrices, é um pobre, aí a gente fala na linguagem popular, é um pobre de espírito mesmo. Não significa isso. A palavra pobre no Novo Testamento está muito ligada ao conceito da humildade, de estar pronto para receber algo, visto que Deus é o Senhor de todas as coisas. Por mais riquezas que nós acumulemos nesta vida, na carne ou material, digamos assim, não é nada visto o que Deus tem para revelar para nós e tudo é dele mesmo, ou seja, as coisas são nos dadas como empréstimos para nós sermos mordomos para o Senhor e fazer bom uso delas. Então o conceito de pobreza de espírito, de pobre de espírito, que está escrito aqui em Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito, significam aqueles que estão com seu coração suscetível à palavra, prontos para receber, prontos para ouvir, não se apegam a outras coisas, ou seja, existe espaço dentro do coração. Já dissemos que o coração é mente, quando a gente lê na Bíblia coração, está falando da mente, da consciência, então tem espaço na mente, na cabeça, para receber um ensinamento da palavra, e não tem vaidade quanto a quem está dizendo, ou se é uma pessoa mais letrada ou menos letrada que ela, numa classe social supostamente, considerando assim hierarquicamente, em questão de faturamento maior ou menor, porque diante de Deus nós todos somos nivelados, Ele vê todos nós da mesma forma. Ele pega o rico e faz o rico descer um pouquinho, e o pobre, na questão mesmo financeira, às vezes dá uma melhoradinha, mas todos estamos juntos na questão da revelação, do perdão. Não é nossas riquezas que nos colocam em posição de melhor ou pior, não existe isso na palavra de Deus. Por isso que o reino de Deus não é sobre essas coisas materiais. O outro texto está em Marcos. Vamos seguir a sequência dos evangelistas. Marcos, no capítulo, deixa eu confirmar aqui, 10, versículo 45 diz: Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, ser pobre de espírito está relacionado a não ser servido, mas a servir, a estar pronto para ajudar, pronto para ouvir, pronto para fazer, pronto para abraçar, e não se coloca numa posição de superioridade e me sirvam, porque eu estou num nível hierárquico financeiro superior, eu estou numa condição dentro de cargos e títulos superior a você, então vocês têm que me servir. Não tem a ver com isso. É exatamente o contrário. Quanto mais a gente cresce na vida, em todos os âmbitos, em todas as esferas, significa que Deus quer que nós desçamos e sejamos mais humildes. Quanto mais é te dado, mais é bênção para você distribuir, ajudar pessoas e fazer essas bênçãos multiplicarem, ser um bom gerente para o Senhor. Afinal, tudo é dele. Então, está relacionado a servir e não ser servido, de acordo com o Evangelho de Marcos. Em Lucas, nós vemos novamente, Lucas capítulo 6, versículo 20, é um texto paralelo ao de Mateus, e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia:
bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, o episódio anterior ali, ele falava de uma multidão que procurava tocar Jesus, porque dele saía a virtude, e Jesus curava a todos. Então, o pobre de espírito não é aquele cidadão, aquela cidadã que não me toque, é pelo contrário, é a pessoa que quer abraçar, quer tocar, e principalmente sabe, precisa estar quase que desesperado, querendo tocar nas vestes do Senhor Jesus, porque sabe que não há outra salvação, não há outro caminho, não há outra fonte de vida que não seja em Jesus, no Senhor Jesus. Amém? Mais um texto agora em João capítulo 15, versículo 15 também. Já vos não chamareis servos, porque o servo nada sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, o pobre de espírito é aquele que está pronto para ouvir, não chega já falando, já dizendo tudo, eu sei das coisas, é assim, é assado. Ele se coloca numa posição de que não importa o quanto eu sei, eu sempre tenho alguma coisa para aprender. Ninguém é sábio demais que não possa aprender, e ninguém é leigo demais que não tenha nada para ensinar para outra pessoa. Então, o pobre de espírito é a pessoa que está pronta para ouvir, está com seus ouvidos abertos, se preocupa mais em ouvir do que falar. Agora, vamos pegar aqui Apocalipse 3, versículos 14 em diante. Fala sobre a igreja de Laodiceia, uma profecia. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve, e ao anjo: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frios ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o conceito aqui é de uma igreja que se acha autossuficiente. Ela não precisa mais do Espírito Santo, ela não precisa mais de Deus, ela já cria uma topificação. Hoje a mensagem são as 4 atitudes que você tem que tomar para ser mais do que vencedor, e ela cria uma linha de sistemas em neurolinguística, em PNL, em técnicas de coach e vários outros recursos carnais. Se preocupa muito com o equipamento e pouco com a unção, e a igreja se torna o quê? Fria, né? A palavra diz, na verdade, que o pior de tudo é o morno, porque o morno não está nem quente nem frio. Então, ou você é quente ou você não é nada. Morno não serve, é a mesma coisa que frio, esse é o conceito. É uma igreja que se acha autossuficiente, e isso é um grande perigo. A adulteração também do produto, a gente está falando aqui do sangue de Cristo, né? Que nos purifica de todo pecado, que nos compra para Deus novamente, né? Que nos limpa e nos glorifica. Esse é o cerne, o ponto principal das características do produto, do sangue de Cristo, e está ligado à santidade, arrependimento, à consagração, à oração, à meditação na palavra, e não em prosperidade, em não ser mais do que vencedor em todos os momentos. Pelo contrário, a palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas uma coisa é certa: o Senhor prometeu que não nos deixaria sós, Ele estaria conosco todos os dias. Então, esse evangelho triunfalista é muito perigoso, tá? A palavra nos diz, sim, seja esforçado, seja corajoso, sou contigo, mas isso não significa que mesmo Deus sendo contigo, você não possa ter dificuldades e até mesmo perder algumas batalhas, porque às vezes Deus permite que você passe por situações e até perda algumas batalhas, mas você não vai perder a guerra, que é a salvação da tua alma, que Ele está pelejando principalmente por ti, ok? Então Ele permite essas situações para te lapidar, para te dar robustez espiritual, para fechar as brechas da tua armadura, tá? Ele traz você de volta para a fortaleza, e o martelo de Deus, ele vai bater, ele vai moldar, ele vai lapidar a sua armadura para que você se torne um crente, uma cristã mais resistente e com o principal de tudo, com amor no coração, que você aprenda a servir a Deus com amor, como tanto a gente fala aqui.
temos que aprender a seguir mandamentos, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus por amor, não por barganha, não por medo, mas por amor, tá? Então é uma repreensão muito dura a uma igreja chamada Laodiceia. E o interessante, no versículo 18, um adendo especial: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Esse enriquecimento não está falando de finanças também, tá? Está falando do quê? De você ser considerado justo diante de Deus, você toque o coração de Deus para que Ele venha e te salve, ou seja, para que gere um verdadeiro arrependimento em você. O enriquecer aqui é conseguir um coração quebrantado e contrito, porque nos versículos anteriores fala de uma igreja que perdeu a sensibilidade e se acha autossuficiente. Então, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo significa o quê? Rasga as tuas vestes, vai chorar, vai se arrepender, esperneia, se tranca no quarto, mas não sai de lá, se fecha com Deus até que esse arrependimento nasça no teu coração. Ou seja, ser provado no fogo significa isso, tá? A palavra diz que quem muito é perdoado, muito ama, e esse é o conselho aqui. É uma igreja que está pecando muito, então você tem que se arrepender muito, e isso vai gerar uma riqueza, que é um amor muito grande. É esse o sentido de riqueza que o texto nos traz. E as roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, é exatamente isso. Essa igreja, esse tipo de gente, esse tipo de pessoa que está vivendo com a consciência cauterizada, ela está nua, mas não percebe. Então ela precisa se arrepender, porque a nudez dela é muito grande, para que venham essas vestes novas dadas pelo Senhor e cubram a sua nudez. Aí unge os teus olhos com colírio, né? Fala sobre isso, sobre quebrantamento, sobre chorar, sobre derramar lágrimas, para que possam o quê? Ver. São pessoas que estão cegas, confiando nas riquezas, confiando no talento, confiando na estrutura, na indicação, confiando nas suas próprias capacidades, enfim, tá? Esse é o sentido desse versículo, tá? Sobre ser provado no fogo para enriquecer, sobre vestes para cobrir a nudez, e sobre olhos com colírio para que vejas. E no final veio o lamento: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. Então o conselho aqui é arrependimento. É a nossa única chance, é o arrependimento. Nós precisamos de arrependimento. A igreja no Brasil, a igreja no mundo precisa de arrependimento. Estamos com risco muito grande de ser considerados diante do Senhor naquele tipo de discurso onde Ele vai dizer: afastem-se de mim, vocês que eu não vos conheço. Ah, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo no teu nome. Aí Ele vai falar: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Fizemos as coisas certas, mas com a motivação errada. A graça é isso, é o julgamento da nossa intenção, não só das nossas ações. A graça é maravilhosa por um lado, mas existe uma responsabilidade muito grande na graça, e a graça não é barata, não é barata. Ela foi comprada pelo sangue de Jesus. E para finalizar, vamos em Romanos 12, diz no versículo 16: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Novamente, para não ficar ruído, não ambicioneis coisas altas não significa que você precisa viver uma vida miserável e não ter uma prosperidade, mas você não pode ter o coração nas coisas. Você pode ter as coisas, mas você não pode deixar que as coisas te tenham, né? Coisas altas. Você pode ter coisas muito grandes materiais, mas se você tem a consciência de que o mais alto, o mais sublime, a sua maior riqueza é a salvação da tua alma, é Jesus perdoar os teus pecados, o seu maior amor for o Senhor, não tem problema você ter carro, casa, nada disso. O problema é se essas coisas competem no teu coração, pelo trono do teu coração. Então, se você deseja prosperidade, entenda que o princípio da prosperidade é receber a graça, o perdão do Senhor Jesus. É o primeiro degrau da escada para você alcançar essas vitórias que são tão pregadas por aí, mas às vezes de uma forma equivocada.
Continuando, mas acomodai-vos às humildes. A palavra acomodão aqui, as coisas humildes, significa, é o mesmo princípio da palavra que diz que vocês têm que ter contentamento, ou seja, tenham alegria nas coisas que vocês têm. Se hoje eu tenho arroz, feijão e ovo para comer, glória a Deus, aleluia, por esse arroz, feijão e ovo. Não seja ingrato, não seja um filho reclamão pelas coisas que o pai tenha te dado, né? Então acomodai-vos às humildes, tenham contentamento, prazer nas coisas simples da vida, né? E não sejam sábios em vós mesmos. Voltando ao que a gente disse lá, né? Ninguém é muito sábio que não possa aprender, e nem muito culto, cheio de conhecimento e informação que não possa aprender, já disse, né? Repetindo aqui, ou muito humilde, perdão, que não possa ensinar alguma coisa para alguém, né? Sejamos sempre prontos para ouvir. Esse é o conselho dessa questão de sabedoria desse versículo. E terminando em Pedro, tá? Romanos foi escrito por Paulo. Terminando em Pedro, vamos ler aqui: semelhante vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Então, ser pobre de espírito também está ligado, né, a termos um coração sujeito às autoridades que Deus coloca sobre a nossa vida, e principalmente as pessoas mais velhas que têm algo para passar para nós. Não sejamos donos, né, da verdade, do conhecimento. Vamos aprender com, sabe, aquele que aprende com os erros dos outros, não aquele que aprende com os seus erros. Então, ouça as pessoas mais velhas, ouça as pessoas que têm mais caminhada na fé, mas sempre julgando, né, de acordo com a palavra. Se está dentro da palavra, amém. Se não está, não fala muito obrigado, não desrespeite, né, mas não deixe uma má semente germinar dentro do teu coração. E sede todos sujeitos uns aos outros. Aquilo lá, não temos que achar quem é melhor, quem é pior, quem sabe mais, quem sabe menos. Revestivos de humildade, né? O texto já diz tudo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Terminamos em humildade. Então, ser pobre de espírito, né, é uma pessoa que tem um espírito humilde, uma terra fértil, pronta para ser semeada pelo Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Isso aí é a nossa reflexão sobre o que significa ser pobre de espírito. Nos diz o que você achou, deixe o seu comentário e Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até o próximo Godcast.